Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? E aí, houve muita dificuldade para resolver os exercícios? Espero que não, né? Com aquelas dicas. Claro que é uma atividade um pouco mais complexa, mas foi proposital mesmo para ver vocês procurando a resposta com aquelas dicas, indo atrás para entender um pouco. Então, e eu sei da capacidade, coloquei uma questão um pouco mais complexa, mas dentro das complexas, algo que vocês eu sabia que iriam conseguir. E nós estamos chegando aí, né, perto agora literalmente das férias, e que em agosto todos nós estejamos juntos presenciais. Vamos continuar pedindo a Deus para que isso ocorra o mais rápido possível, né? Agora nós vamos ver os legados que a filosofia grega deixou. Então nós conhecemos um pouco da filosofia, o que era, onde iniciou, de que maneira que foi. E aí nós vimos os primeiros filósofos, com o que eles se preocupavam. E agora a gente vai ver um pouco desse legado da filosofia grega. O que é legado, então? É aquilo que se deixa para alguém, é aquilo que deixa algum valor. Então, o Ocidente, principalmente a Europa ocidental, foi muito marcado por esses filósofos gregos. Agora, nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, a gente tem que tentar se lembrar de alguns valores, né? Porque olha aqui, a filosofia grega. Isso aqui foram algumas anotações que eu fiz, que eu achei melhor, para vocês entenderem essa parte de legado. Porque depois eu vou elencar vários legados que os estudiosos entenderam que foram deixados. De repente tem coisa que nós fazemos e que vocês fazem, você fala, nossa, isso então é porque veio lá da filosofia grega e que foram repassando até chegar à geração de vocês. Isso mesmo. Foi isso mesmo que ocorreu. Então prestem atenção aqui. A filosofia grega. Primeiro nós vamos dar uma parte assim para vocês se recordarem um pouco, né? É uma filosofia em si mesmo, que é o quê? Aspiração ao conhecimento racional e lógico da realidade natural e humana. Então, eles aspiram conhecer de maneira o quê? Não mais mística, mas de maneira racional, o que acontece tanto na natureza quanto em nós. Então, a filosofia pensa que coisa magnífica o passo que esses homens deram, né? Também da origem e causas do mundo e as suas transformações. Então, vocês viram os primeiros filósofos, né? Que eles, então, com a origem de tudo, eles em busca disso, a causa do mundo e as transformações, já que eles entendiam muito sobre movimento, que as coisas se movimentam muito, né? Origem e causa das ações humanas, tudo aquilo que os homens fazem e por que fazem e quais as consequências daquilo que fazem. Claro, porque eu estou buscando a razão. Então eu começo a entender de que isso é bem inerente, ou seja, faz parte da filosofia, né? E do próprio pensamento. A filosofia é um modo de pensar e exprime os pensamentos que surgiu. Então é a maneira com que eu penso e depois eu vou exprimir aquilo. Quem é que trouxe isso? Os gregos. Tornou-se depois o modo de pensar e de exprimir predominantemente da chamada cultura europeia ocidental. Então isso tudo veio com eles lá. Agora, você vai falar, professor, mas como que isso então chega no Brasil? Porque você está falando de uma cultura europeia. Nós fomos colonizados pelos europeus, especificamente Portugal. Então esses legados, tudo isso que está acontecendo, advindo desses filósofos gregos, vão chegando.
essa vontade de conhecer, essa vontade de pensar, essa coisa racional, vai chegar aqui. Através da filosofia, os gregos instituíram para o Ocidente fundamentos de razão, ciência, ética, política, arte. Tudo isso foi fundamentado neles. A partir do ano que vem, quando nós entrarmos propriamente na teoria mesmo, vocês vão entender como esses homens foram importantes para que todas essas coisas ocorressem. A própria democracia em si foi de Atenas. Essa democracia, mesmo que seja uma pseudo-democracia que nós vivemos, mas essa vontade de ser um governo do povo, com o povo e para o povo, nasceu lá. E aí, aonde eu estava estudando, para passar para vocês, eles falam assim, ó, para a gente ter uma ideia, as palavras, olha aqui, ó, técnica, ética, política, monarquia, anarquia, democracia e tantas outras são tudo palavras gregas que vieram e tornaram isso que hoje é tudo advindo de lá. Por quê? Porque nós fomos colonizados pelos europeus e isso então chegou até nós. A ideia de que a natureza opera obedecendo às leis e princípios necessários e universais. Então são legados, eu vou elencar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coisas assim, só que eu vou evidenciar, mas que em cada uma dessas tem uma infinidade de coisas que são legados da filosofia. Pensa bem, a ideia de que a natureza opera obedecendo às leis e princípios necessários e universais. O que acontece na natureza, em qualquer lugar do mundo ocorre porque ela opera obedecendo essas leis e princípios da própria natureza. E foi o que? Através da filosofia, através desses filósofos gregos, que eles entenderam todas essas coisas. Olha outra coisa aqui, ó. A ideia de que leis necessárias e universais da natureza podem ser plenamente conhecidas pelo nosso pensamento. Elas não são secretas mais. Aquilo tudo que acontecia com a natureza, ou que acontece com a natureza, o homem agora tem a capacidade de saber. Não é secreto mais. Enquanto que todas as coisas que ocorriam na natureza eram explicadas de maneira mística, o Deus disso, o Deus do trovão, o Deus da enchente, ou de qualquer coisa, era uma responsabilidade de um Deus. Não que a gente não creia que foi Deus quem criou isso tudo. Mas hoje eles entendem que são fenômenos, foram legados que nos foram deixados, de que hoje eu tenho condições de entender o que está acontecendo na natureza. E tudo advém de lá. Outra coisa. A ideia de que nosso pensamento também opera obedecendo leis e regras e normas universais. Exemplo, distinguir o verdadeiro do falso. A ideia de que nosso pensamento também opera obedecendo leis e regras. Claro, quando eu estou pensando se eu sou um ser sociável, então eu vou obedecer algumas coisas que são inerentes nesse contexto. E aí, então, acaba o ser humano descobrindo isso. E hoje eu tenho condições de saber o que é verdadeiro, o que é falso, na maioria dos casos, né? Apesar de que hoje com fake news, né? Se a gente for trazer bem, contemporaneizar isso para esse século XXI, nesse exato momento que nós estamos vivendo politicamente, a gente ainda vai ter um pouco de dúvida quanto a muita coisa, mas ainda assim a gente tem condições de pelo menos procurar. Outra coisa, a ideia de que as práticas humanas, isto é, a ação moral, a política, as técnicas e as artes, depende da vontade livre, da discussão, da nossa escolha e de nossas preferências, que acaba fazendo o quê?
valores que nós vamos criando. Pensa que bacana esses legados que esses filósofos deixaram. Olha aqui, a ideia de que tudo que eu pratico, que são as nossas ações, olha aqui, dependem da vontade minha. Hoje eu sou livre para fazer isso. No quesito o quê? De ação moral, política, arte. Então eu sou livre para fazer isso. Da discussão das nossas escolhas eu posso optar porque eu tenho livre arbítrio e das nossas preferências. Por isso que nós criamos o quê? Valores. Isso aí é lindo demais. Saber que hoje os valores E aí você vai pensar, mas os valores que eu tenho foram os meus pais que impregnaram. Sim, mas por quê? Porque veio lá de trás, quando eles começam a pensar nessas ações e acabaram trazendo para nós. Muito legal, né? A diferença entre o necessário e o contingente. O que é o contingente? Aquilo que ocorre por acaso, por acidente. Então, aquilo que é necessário é o que ocorre. Isso evita o quê? O fatalismo. Quando eu sei fazer essa diferença, pode-se evitar aquilo que seria fatal. Ou seja, se a gente começar a perceber, a gente vê tudo que depende do nosso pensamento, da nossa reflexão, da nossa crítica, ou seja, é tudo ligado àquilo que é racional. Então, se eu penso, eu automaticamente, se eu utilizo a razão, automaticamente eu não vou, a probabilidade de eu errar é muito pouca. Por isso que é um legado muito lindo, porque cria valores, eu tenho o livre-arbítrio de fazê-lo. Então, todas as vezes que ocorrer alguma coisa para nós fazermos ou vocês fazerem, pensa nisso. A partir daquele momento, não, eu vou pensar um pouco, devo ou não devo? E a partir daquilo você já está criando valores. E isso foi deixado por quem? Por eles, porque eles começaram a pensar. E olha aqui, por último, o ser humano aspiram à felicidade, à justiça, cria valores que dão sentido às suas vidas e às suas ações. É muito lindo. E eu desejo mesmo que vocês façam isso, pensando sempre de maneira racional, em busca de uma felicidade, mas aquela felicidade que nós falamos lá atrás, principalmente nas nossas aulas presenciais, elas criam esse senso de justiça, que vai dar sentido às nossas vidas. Que vai dar sentido e as nossas ações são todas dessa maneira. Não é muito legal isso? Eu fico apaixonado por essas coisas, saber que esses homens deixaram tantas coisas e o que nós temos que simplesmente é pensar um pouco, analisar, refletir, para que a gente não colhe o fruto daquilo que pode se tornar uma fatalidade. Ok? Um beijo, estou com muita saudade, tá? E até a próxima semana.